Muito bem, iniciaremos a programação da edição 2022 do Security Leaders Centro-Oeste e Distrito Federal com a palestra de abertura, Segurança na Saúde, uma questão de cultura e trabalho. Bem, para abordar o tema, nós convidamos a coordenadora geral de infraestrutura do CGIE do Ministério da Saúde, Jaqueline Almeida. Oi, Jaqueline, muito bom dia, bem-vinda, boa apresentação para você. Obrigada. Bem, bom dia a todos, é um prazer poder participar desse evento e poder contribuir um pouco com os nossos conhecimentos na parte de segurança da informação voltada para a saúde. Eu fui coordenadora de segurança no DataSUS por quase 2 anos e atualmente eu estou à frente da coordenação geral de infraestrutura e segurança. Bem, antes de entrar no tema específico, eu acho que é interessante a gente resgatar como esse tema passou a ser tão importante para a gente. E aí a gente tem que voltar lá em 1971, quando a gente tem o primeiro vírus, que na verdade foi um vírus acidental, não tinha essa intenção, ele não tinha a intenção de ser algo malicioso. O propósito era apenas instalar programas em vários computadores, instalar de forma distribuída. Então, o seu criador, ele fez um teste, e aí ele, quando ele instalava, ele aparecia uma mensagem, decrypt, catch me if you can, e então ele passava para o próximo computador. Então, assim, ele começa de uma forma muito inocente e para um propósito, para atender uma necessidade. E a partir dali, a gente começa a ver uma evolução. Somente em 1974, a gente tem o primeiro vírus malicioso, e a intenção dele era justamente diminuir o desempenho daquela estação de trabalho. O primeiro vírus disseminado em massa foi o Brain, justamente ele foi criado na intenção de diminuir as cópias ilegais, e aí ele dava uma mensagem autoral, e aí a gente, nessa época, teve mais de 20 mil computadores infectados. E em 2020, a gente tem a prova de conceito de eficiência da engenharia social com Love Letter. Quem não recebeu, né, nos anos 2000, aqueles e-mails com uma carta de amor, justamente porque, como ele vinha de alguém da sua lista de contato, as pessoas tendiam a acreditar e abriam um anexo que fazia cópias de si mesmo e acabava enviando para toda a sua lista de contatos. Então, a gente vê essa evolução, e aí a gente chega no cenário atual. Hoje, a gente percebe um profissionalismo dos ataques. Comparando 2021 com 2020, a gente percebe um aumento de 950% tentativas de ataques cibernéticos no Brasil. Isso mostra o tanto que a gente vai precisar fazer investimentos em segurança, o tanto que é relevante o tema. Outro ponto que os gestores em segurança têm que se preocupar agora é justamente a migração de acesso a esses conteúdos maliciosos para Surface. Eu coloquei aqui do lado alguns exemplos de postagens oferecendo vagas para insiders. Então, a gente percebe que antes as pessoas que queriam ter acesso a esse tipo de informação precisavam ter um mínimo conhecimento para entrar numa Deep Web, numa Dark Web, e agora não, isso está na Surface, de fácil acesso, então isso vai dar para a gente o entendimento de que a gente precisa se preocupar ainda mais com segurança. Eu trouxe aqui alguns números do Ministério da Saúde, de algumas das nossas ferramentas, para mostrar o aumento dos ataques comparado 2020 para 2021. Por exemplo, no nosso Firewall, a gente teve um aumento de 932% de bloqueios.
As mensagens, a gente teve um aumento de mensagens bloqueadas, a gente teve um aumento de 78%. No AF também, a gente também percebeu um aumento de 78%, no nosso IPS teve um aumento de 331%. O volume de ataque DDoS aumentou em 67%, e tentativas de intrusão do tipo permissão privilegiada, controle de acesso, aumentou 1.899%. Esses números, eles refletem a realidade atual, a realidade, o tanto que a informação é importante e o tanto que o mercado do cybercrime também tem esse entendimento e começa a fazer investimentos para justamente ter o acesso a essa informação. E aí isso não é algo de um setor, não é algo separado. A gente recentemente viu diversas notícias de ataques. Então, todos os setores estão sendo muito atacados. A gente vê cada vez mais frequente um aumento de ataques e também muitos ataques direcionados para credenciais. Ainda é um ponto de vulnerabilidade relativamente fácil, porque envolve muito uma questão de cultura, de como o detentor daquela credencial, ele faz o bom uso, ele tem os cuidados de proteção, de não compartilhamento, de criação de senhas fortes. Então, a gente percebe também a quantidade de ataques específicos também voltados para acesso e credenciais. Bem, e aí, entrando bem no setor de saúde, a gente percebe um aumento significativo para esse setor, que atualmente é o setor mais visado para cybercrimes. Comparando ali de 2020, a gente percebe um aumento de 45% em ataques cibernéticos no setor de healthcare. E a gente também consegue entender um pouco da motivação desses ataques. Em geral, o tema ele tem muita relevância. Então, atacar algo na saúde acaba tendo uma visibilidade maior, justamente porque é um tema de interesse da população geral. Isso facilita um ataque, ele ter mais visibilidade, ele conseguir alcançar, se o ataque ele for voltado para levar uma mensagem, essa mensagem ela vai ter uma melhor propagação, uma melhor visibilidade. Bem, outro fator é a criticidade do setor. Então, como é um setor que impacta em vidas diretamente, existe uma expectativa maior em cenários em que é exigido um resgate. Um ponto também que precisa ser considerado porque a área de saúde, os hospitais, geralmente são instituições mais antigas, que fizeram investimentos em TI, assim, que foram criados, e muitos deles não se atualizaram. Existe uma baixa cultura em segurança, justamente porque é uma organização que já foi criada. A gente percebe que quando novas organizações são criadas, novas empresas, hoje elas já incorporam melhor a cultura em segurança. Quando a gente vai para instituições que já estão constituídas, instituições com baixos investimentos, a gente percebe que isso tende a ter um parque mais desatualizado, softwares obsoletos, o que aumenta muito a superfície de ataque e acaba sendo atrativo. Outro ponto é justamente a sensibilidade do dado e informação. Então, o valor da informação é muito atrativo, isso faz com que essa informação possa ser vendida numa deep, numa dark web, ela tem um valor comercial muito alto. Por fim, a gente também percebe que com novos dispositivos de internet das coisas, isso faz com que também aumente a superfície de ataque. Então, hoje a gente já percebe vários equipamentos
que monitoram a saúde do paciente, conectados à internet. Então, isso acaba também sendo um atrativo para ser alvo de ataques. Bem, pensando agora na LGPD, a gente também tem um desafio. Primeiro porque a LGPD ela já define o dado em saúde como um dado sensível. E, além disso, a própria LGPD ela fala que a gente tem que cuidar da informação e o dado vai ser pessoal se ele identificar alguém ou se ele for identificável. E aí, na área de saúde, a gente entra numa situação que, às vezes, a gente anonimiza uma informação, mas por ter uma informação de saúde, aquele dado passa a ser identificável. Então, por exemplo, num caso de uma doença rara, em que suponha, 5 pessoas no Brasil têm aquela doença, e aí a gente passa a informação, não passa nome, não passa nome da mãe, não passa data de nascimento, mas a gente informa qual é a doença e a cidade onde aquela pessoa mora. A partir daquilo, aquela informação passa a ser identificável, porque por ser uma doença rara, e sabendo onde a pessoa mora e sabendo que só tem 5 pessoas no Brasil, é possível fazer uma rastreabilidade e acabar identificando essa pessoa. Então, ainda tem esse desafio nessa manipulação da informação quando o dado envolve informação de saúde. Bem, atualmente, aqui no Ministério, a gente passou por alguns incidentes de segurança, e aí eu trouxe alguns relatos justamente para compartilhar e aí trocar aqui algumas experiências. A gente tem um cenário que é alteração de dados cadastrais, e aí é um cenário justamente de acesso válido ao sistema, e ele altera dados cadastrais de paciente. Então, esse cenário, ele é muito reportado na mídia como um ataque. Então, diversas vezes alguém aparece morto, ou então o nome é trocado para nomes ofensivos, e aí, na verdade, esse é um cenário que é um acesso válido ao sistema. Então, nesse tipo de incidente, a gente trabalha na identificação do acesso, então a gente tem tabelas de auditoria para pegar o IP, pegar as últimas alterações, pegar a identificação da pessoa responsável por aquela alteração, a gente revoga esse acesso, faz a reversão da alteração para voltar ao estado anterior daquela informação, a gente também compila todas as informações que a gente coletou e envia para as autoridades competentes, e recentemente a gente vem trocando as nossas formas de autenticação para o GovBR, justamente por entender que o GovBR hoje, ele traz uma segurança na identificação da pessoa, então existem níveis de segurança, então a gente tem ido para esse caminho numa forma de tentar minimizar esses tipos de incidentes. Bem, também a gente já passou por situações de criptografia de estações de trabalho e servidor. Para um gestor de segurança, esse ataque, ele é muito cansativo, porque precisa entender muito bem como foi a inteligência do ataque, para então saber como tratar e ter a segurança de retomar ali o seu ambiente. Então, compartilhando aqui uma experiência, a gente teve uma penetração no ambiente, a gente não conseguiu identificar a origem, uma das coisas que prejudicou a gente identificar a origem foi justamente porque a nossa máquina de gerência do antivírus, ela também foi criptografada, e quando a gente retornou o backup, a informação era do dia anterior, então a gente realmente não conseguiu identificar ao certo se foi a partir de um phishing que fez uma instalação e a partir dali começou o ataque, mas a gente fazendo toda uma rastreabilidade, pegando logs, pegando
informações que a gente tinha em outras ferramentas, a gente conseguiu perceber uma máquina, a gente não tem certeza que ela é a origem, mas tinha o hash de uma senha de admin nessa máquina, então a gente percebeu que foi utilizado uma credencial de admin na máquina. Essa credencial, ela ativou uma função de criptografia do próprio sistema operacional, e a partir dali ele começa a fazer uma movimentação lateral, como ele tinha uma senha de admin, sempre que ele chegava na próxima máquina, aquele acesso era considerado legítimo, e ele começa essa criptografia em cadeia. Nesse cenário, o nosso tratamento e a resposta foi justamente, a gente desligou as interfaces de rede dos servidores, justamente para que fosse preservadas as evidências de memória. Interrompemos toda a comunicação das estações de trabalho, justamente para impedir esse alastramento da movimentação lateral e evitar que o dano fosse ainda maior. Começamos as análises de logs, registros que ainda estavam em memórias que pudessem nos ajudar a entender o ataque. Para a retomada do ambiente, a gente implementou o firewall dentro do antivírus, a feature de firewall no antivírus, justamente para identificar o que era um tráfego legítimo de uma movimentação lateral, por exemplo, um compartilhamento de impressoras. Então, essa comunicação, ela era legítima, então a gente fez todo esse mapeamento e bloqueamos toda e qualquer outra movimentação lateral, justamente para impedir que esse ataque pudesse voltar a acontecer ou outros com essa mesma natureza. Uma função também importante, a gente bloqueou essa ativação dessa funcionalidade de criptografia do SO. Para isso, a gente implementou via GPO, então a partir dali a gente tinha essa segurança de que se voltasse a acontecer um ataque parecido, pelo menos estava bloqueada a ativação dessa feature. Para a retomada também do ambiente, a gente fez uma varredura total no ambiente, garantindo que não tinha nenhuma máquina fora do domínio e que todas as máquinas pegaram a última atualização do antivírus, porque a gente sabe que algumas vezes, por mais ali que eu estou distribuindo uma nova versão, às vezes acontece um ou outro erro na estação de trabalho e acaba não entrando a última versão. Então, a gente fez essa varredura completa para ter essa segurança de retomada. E, por fim, nas máquinas que haviam sido criptografadas no servidor, a gente fez o restore do backup. Outro cenário em relação a uso indevido de credencial para penetração no ambiente. A gente vê que esse tipo de ataque é cada vez mais comum, por isso é exigido uma dedicação e investimentos maiores em controle de credenciais. Então, na inteligência desse ataque, a gente percebeu o uso de uma credencial válida e, muitas vezes, essa origem de como essa credencial foi obtida é muito difícil identificar. A gente pode ter um ataque de força bruta, quando é uma solução um pouco mais simples, mas já existem soluções mais robustas e que a gente descarta em alguns cenários de ataques nesse tipo, que a origem, de fato, é uma força bruta. Uma coisa que a gente percebe que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado no registro acidental de credenciais em logs, ou então até mesmo no tráfego dessa informação entre o front-end e o back-end, quando precisa acionar alguma funcionalidade. Então, assim, acidentalmente, às vezes, um desenvolvedor acaba deixando uma credencial no front-end, então, esse também é um dos problemas. Voltando aqui para esse cenário, a gente também percebe que
algumas vezes a gente tem toda uma segurança quando o acesso é via console, e a gente tinha se descuidado no acesso via CLI. Então, também trazendo essa contribuição de que implementar um MFA mesmo quando o acesso for via linha de comando. E também algumas das inteligências do ataque, elas são relativamente, apesar de requerer um conhecimento muito grande do ambiente, como ele funciona, de certa forma, após a penetração no ambiente, muitas vezes o ataque é relativamente simples, ele consiste em deletar o ambiente. Mas nesse cenário aqui onde eu tenho o uso indevido de credencial, a resposta ao incidente é tentar identificar essa origem, tentar identificar como aquela credencial foi explorada, então ver nos logs por onde ela passou, o que ela tentou, quais as resoluções de DNS, sabendo minimamente ali, tentar identificar também o tráfego para saber o que ele enviou para o ambiente ou o que ele retirou do ambiente. Então, a gente também tem esse cuidado na parte de forense para identificar o rastro e como aquilo acabou impactando no ambiente. E nesses cenários, geralmente as respostas, elas se consistem em revogar aquele acesso. Algumas vezes a gente avalia e essa revogação ela se estende para todos os outros usuários que estavam naquele ambiente, justamente porque, dependendo do nível de privilégio que aquela outra credencial tinha, a gente entende que outra credencial pode ter sido comprometida em cadeia, então a gente faz toda essa higienização. Dependendo também do cenário, a gente também revoga os MFAs e cadastra novamente, para ter certeza que o MFA que está cadastrado é o MFA relacionado àquela credencial. Então, basicamente, nesses cenários, essa é o nosso tratamento e resposta. Bem, outro cenário é de exposição de informação sigilosa, e essa situação, ela exige muito um nível de maturidade dos usuários que estão manipulando aquela informação, porque muitas vezes a informação ela é exposta de forma acidental, e o ataque se consiste no fazer o reconhecimento do alvo. Então, a partir dali, você estudando o seu alvo, você acaba encontrando documentos públicos que foram publicados acidentalmente na internet, sendo que aqueles documentos deveriam ser restritos. E também, muitas vezes, tem o próprio compartilhamento indevido da pessoa que está com aquela informação, justamente porque ela não sabe que aquela informação é sensível, então retira da organização e sobe em uma ferramenta de cloud particular. E, bem, nesse cenário, a gente revoga a credencial envolvida, se for o cenário. A gente retira a exposição dessa informação para a internet. Então, por exemplo, se foi uma informação que foi versionada acidentalmente no Git, a gente faz o contato para pedir a retirada daquela publicação. Se tiver em um site de forma indevida, a gente solicita um takedown daquele site, se for o caso. E também outro cuidado que a gente tem é justamente analisar logs, volumes de acesso, justamente para ver se, apesar daquela exposição, aquela informação ela foi ou não explorada. Bem, e aqui eu apresento algumas dicas que é o óbvio que precisa ser visto. 80% dos ataques, a gente vê que eles poderiam ser evitados
com o básico. E o básico a gente considera ali a primeira camada de segurança, é justamente a parte de conscientização de usuários, a parte de políticas, a parte de normas, e aí entra dentro de políticas também, uma política de backup, porque isso vai ser muito importante, dependendo do tipo de ataque que você teve. E tão importante quanto ter a política de backup e executar o backup, é também importante fazer os testes de backup, justamente para você ter segurança e certeza de que aquele backup, ele é seguro, e se você precisar dele, você vai conseguir retornar a informação e ter continuidade do seu negócio. O uso de MFA nas contas de usuários, o uso de MFA, mesmo quando o acesso for via linha de comando, revisar todas as vulnerabilidades comunicadas. Então, é muito importante ter consciência e ter um processo de revisão e manter as suas ferramentas atualizadas, e que as vulnerabilidades comunicadas não sejam um problema no seu ambiente. Privilégios mínimos simples, então, toda vez tenta dar o privilégio somente naquilo que aquele usuário realmente precisa para trabalhar. Os acessos demasiados, eles podem tanto incorrer em erros por um acesso maior do que realmente aquela pessoa precisa, e também numa situação de exploração de credencial, quanto maior o acesso daquela credencial, maior pode ser o impacto de um ataque. Sempre ter contas de serviço segregadas de contas de usuários, então evitar, e os processos de testes de segurança. Bem, se possível, faça investimentos em segurança. A gente sabe que é preciso ter um orçamento disponível, e nem sempre a gente consegue fazer todo o investimento, mas aqui eu apresento alguns que pode ser interessante. Então, algum dos investimentos é uma ferramenta de PAN, ferramentas voltadas para proteção de vazamento de informação, seja ela na nuvem ou no seu ambiente interno. Investimentos em Zero Trust. Então, uma sugestão é já começar a investir em microsegmentação, e investimentos em soluções de SaaS e SSE. Bem, por fim, incidentes de segurança, eles não é uma questão mais de si, mas é uma questão de quando. Então, a diferença justamente vai ser o quanto você está preparado para receber um incidente. E aí, justamente isso vai fazer diferença no momento em que você precisar retornar seu ambiente, o impacto daquele incidente de segurança, se você tiver feito, vou dizer, a lição de casa da melhor forma. Bem, aqui ficam os meus contatos, e eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa experiência. Muito bem, Jaqueline, nós é que agradecemos a você pela participação, viu? E aproveite o seu dia aí em Goiânia, essa belíssima cidade do Centro-Oeste brasileiro. Morei aí 2 anos, e se eu pudesse, a adotaria como minha também. E agradecimentos aqui, muitos, a Jaqueline Almeida, que fez a nossa abertura sensacional. Quero parabenizar a Jaqueline por 2 motivos. Primeiro, porque é muito raro um líder do setor de governo vir aqui a público, e me sinto à vontade para dizer isso. Estamos aí em transmissão, não só para a região, mas para todo o Brasil, mostrando de forma extremamente positiva que, ao sofrer um incidente, nós temos, sim, lições, e muitas lições positivas aprendidas. Jaqueline, então, assim, choveu aqui de mensagens para você, parabenizando pela sua apresentação, pela forma como você abordou. A quantidade de perguntas é muito grande, Jaqueline, então, infelizmente, em função do tempo, a gente iria avançar muito aí no painel, mas eu me comprometo, e tenho certeza que a Jaqueline também, minha parceira, a responder a todos vocês, principalmente aqueles que enviaram perguntas bastante específicas sobre soluções utilizadas, todas extremamente positivas, mas eu não posso começar esse painel
sem parabenizar a Jaqueline e também a todos do setor público que estão acompanhando o nosso evento e que enviaram também para você, Jaqueline, parabéns. Muitíssimo obrigada, foi excelente a sua apresentação. Muito boa, muito bom. Obrigada, Graça. Podem contar comigo sempre, eu acho que é muito importante esse compartilhamento para o crescimento realmente da cultura em segurança e justamente atrair cada vez mais profissionais para essa área que ainda é muito carente. Perfeito. Muito obrigada, Jaqueline, pelo seu tempo tão precioso e estamos juntos sempre. Muito obrigada.